Então, vamos lá, pessoal. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. É muito legal ter a participação nessa terceira aula Fox Academy, né? Então, nossa terceira unidade aqui prevista de alguns conteúdos, principalmente para inversores híbridos e baterias, que é o que a gente vai falar bastante. Deixa eu me apresentar, tá? Eu sou o Matheus Bueno, eu sou engenheiro de pré-vendas na Fox. Eu trabalho nesse ramo desde 2019. Em 2019 no fotovoltaico, eu comecei a trabalhar mais com baterias em 2020. Estou na Fox aqui desde o começo do ano, então um prazer estar podendo falar um pouquinho aqui da Fox para vocês. Fique à vontade para mandar as dúvidas que vocês tiverem no chat, que aí no final da nossa apresentação a gente deixa um tempinho reservado para ler essas perguntas e interagir mais com vocês, tá? Então vamos lá, começando a nossa aula 3, aplicações práticas de sistemas híbridos. Para caso alguém tenha perdido as primeiras aulas, deixa eu apresentar rapidamente um pouquinho sobre a nossa marca. A Foxys é uma empresa líder global em inversores de soluções de armazenamento de energia. Nosso ponto mais forte é o sistema de armazenamento, né, as baterias em si. Dentro desse portfólio da Fox, a gente tem hoje inversores residenciais, inversores comerciais. Então, por exemplo, no portfólio on-grid, a gente tem no Brasil sistemas desde 1,2 kW, microinversor, até 110 kW em inversores string trifásicos. E os híbridos hoje a gente tem disponíveis através de distribuidores e parceiros desde 5 até 30 kW. Então temos o sistema de armazenamento, né, as baterias em si, temos carregadores veiculares em três versões diferentes, tanto monofásico como trifásico, e em breve, quem sabe, a gente traga também sistema de aquecimento, né, bomba de calor para o Brasil. A Foxys possui uma linha de produção de 12 gigawatts. Isso atualmente, né, a gente está com uma expansão aí prevista para finalizar no ano que vem de mais 50 gigawatts, ou seja, vai passar da casa dos 60 gigawatts de produção de inversores por ano. E alguns dos nossos principais prêmios, né, que a gente se orgulha bastante, dois deles são de empresas unicórnio, ou seja, na revista Hurun China de 2024 e na Forbes em 2023 ganhamos esse ranking de empresas unicórnio, ou seja, é uma empresa que tem altíssimo potencial de crescimento, né, que nunca vai dar prejuízo. Assim como diz o Tier 1 da Bloomberg, né? É um índice que indica bancabilidade financeira, né? Confiabilidade na marca. A empresa que dá lucro não tem por que simplesmente sumir do mapa da noite para o dia, né? É isso que esses rankings estão trazendo para vocês, que pode confiar na marca, quem ainda não conhece, né? Pode confiar na marca que com certeza vai dar certo. A Foxys hoje é presente em mais de 19 países no mundo todo. É claro que a empresa é uma empresa chinesa, então nossa sede principal fica lá, mas nós somos muito fortes, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, México, África do Sul, Austrália. Inclusive na Europa, a Foxys é a empresa que tem o maior market share residencial da Alemanha. Ou seja, é a empresa que mais vende inversores residenciais na Alemanha, que é um ótimo sinal de qualidade, né? A Alemanha, a gente sabe que é um país que gosta muito de produtos de qualidade, por exemplo, os carros alemães, e a Fox está presente muito forte lá. Além da Alemanha, Polônia, Reino Unido, a gente está sempre ali top 2, top 3 marcas mais vendidas com altíssimo potencial, né? O pessoal gosta muito dos nossos produtos lá. Claro que a Europa hoje tem um mercado um pouco diferente do Brasil, né? Eles gostam muito já de sistemas híbridos há algum tempo, já trabalhando com eles, e quando fala de híbrido, eles já vão direto na Fox, tá? É uma marca bem consolidada lá. No Brasil hoje a gente tem aí cerca de 15 pessoas, o nosso time em operação aqui, todo o pessoal de vendas, pós-vendas, pré-vendas, né, que eu faço parte, marketing, tá todo mundo unido aqui nesse pessoal do Brasil para poder fornecer para você sempre a melhor solução e, claro, com foco no pós-vendas, que eu sei que faz todo o diferencial para qualquer fabricante, né? Então, quem acompanhou aí as últimas aulas, aula um e aula 2 já viu todos esses conteúdos, conforme a Marina mencionou, daqui a pouco vai estar no nosso YouTube também, disponível para quem não teve oportunidade de acompanhar. A gente falou sobre inversor híbrido, a gente falou sobre baterias, né, algumas questões de tecnologia, algumas funções, um pouquinho de mercado, tudo isso o Caio passou para a gente de uma forma muito legal. Então, quem perdeu aí vai poder conferir no YouTube já já. Então, qual que é o nosso foco de hoje, tá? O que que a gente vai hoje? A ideia é principalmente exemplificar as aplicações e mostrar como configurar, né? Porque a gente fala, legal, mostra as aplicações, né? O Grid Zero é isso, o PeakShaven é isso, mas o que eu quero mostrar para vocês também, o que hoje, é que não é difícil de fazer isso aí.
Então, a minha ideia é explicar quais são essas aplicações, o Grid Zero, Peak Shaving, Time of Use, e depois mostrar também como configurar cada um deles. Já quero que todo mundo saia daqui craque, tá? Todo mundo já sabendo fazer, sabendo trabalhar com os inversores da Fox. Começando pelo começo, né? O grid zero. O que é o grid zero? É um termo que ficou comum no mercado, né, de um tempo para cá. Começou há um tempo atrás, quando o pessoal às vezes tinha algum enrosco com a concessionária e não podia homologar o sistema fotovoltaico. O que que eles faziam? Então, ao invés de não ao invés de homologar o sistema, eles colocavam um fotovoltaico, só que limitava a injeção desse fotovoltaico a zero. Foi daí que surgiu o termo grid zero, ou seja, você está injetando na grid, injetando na rede, 0 watt. É por isso que ele chama grid zero. Hoje em dia existe uma homologação própria para grid zero, tá? Então é necessário que você seja homologado quando você vai fazer um sistema com grid zero. E o que que você precisa para ter o grid zero? Você vai precisar ter um medidor, um transformador de corrente, alguma coisa que você coloca lá no padrão de entrada de cliente. Então, esse medidor, esse TC, ele vai fazer a leitura em tempo real de consumo ou de injeção de energia, passar a informação para o inversor, para que o inversor limite a sua geração conforme o consumo em tempo real. Por exemplo, o cara está consumindo nesse momento 5 kW de carga, então o inversor produz 5 kW. O consumo dele caiu para 3 kW, o inversor reduz para 3 kW. Ele fica nesse controle fechado em tempo real de comunicação entre o medidor e o inversor. Então, qual que é a ideia do grid zero? Onde que ele é usado hoje em dia? Principalmente em inversão de fluxo, tá? A gente tem uma resolução da ANEEL hoje que fala que casos de grid zero não podem ser negados por inversão de fluxo. Então, ele é uma possível solução para esse tipo de caso. O que mais? Cliente do Mercado Livre de Energia. Cliente que é do Mercado Livre de Energia não pode injetar energia nessa rede. Então, ele é obrigado a trabalhar como grid zero. E conforme eu já falei, né, o sistema grid zero tem também de ser homologado de acordo com o grid zero, tá? Na própria concessionária, quando manda o formulário lá, você fala que é um sistema, mas que não vai injetar nada de energia, né? Então, para a gente fazer isso, conforme foi mencionado, você vai precisar de algum acessório para fazer a leitura do seu consumo. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui da esquerda, aqui, né? A gente tem o caso de um inversor, pode ser um inversor on-grid ou um inversor híbrido, e ele está conectado a um TC, né, um transformador de corrente, que vai fazer essa leitura em tempo real, o que que o cliente está consumindo nesse momento, e manda informação para o inversor fazer o controle de acordo. Esse TC normalmente tem um cabo de 10 metros de comprimento. Acima desses 10 metros, o indicado é sempre usar um medidor de energia. O medidor de energia você consegue trabalhar até 500 metros de distância. Então ele é mais rápido, ele é mais eficaz, ele é mais preciso e é mais caro, né? No caso dos nossos inversores híbridos, eles já vão na caixa do próprio inversor, ou TC, ou medidor, aí vai depender um pouquinho do modelo que você está considerando, mas a ideia é justamente ter a solução completa na caixa do seu aparelho para não precisar se preocupar com mais nada. E tem também o caso de retrofit. O que que é o retrofit? É quando o cliente já tinha um inversor, um grid, já tinha um sistema ali funcionando há 4, 5 anos, então ele já teve o retorno, o payback do investimento dele, e ele fala, quer saber? Agora eu vou colocar um híbrido em paralelo, vou dar um upgrade no meu sistema. Então ele consegue fazer o grid zero também, para isso ele vai precisar da mesma forma ter o TC ali no padrão de entrada, o disjuntor geral do cliente, e depois adicionar um outro TC, um segundo medidor, alguma coisa assim, para ler o que esse inversor on-grid está gerando. Então ele vai precisar usar dois aparelhos e ele consegue ter a solução da mesma forma. No caso do inversor US, que é o nosso modelo de inversor híbrido bifásico, né, ele já vai com ele é ideal para clientes que tenham aquela rede 127, 220, principalmente se o cara tem carga 127, ele é o modelo mais ideal para utilizar para cliente residencial principalmente. Esse modelo específico ele já vai com três TCs, três transformadores de corrente na caixa do próprio inversor. Dois deles você usa aqui no padrão de entrada do cliente ou no disjuntor geral que é para ele poder ler esse consumo em tempo real. E o terceiro TC você usa no caso do retrofit, que é esse que eu acabei de falar no slide anterior. Então ele já vai completinho para você fazer essa solução, já com os três TCs na caixa. Matheus, desculpa te interromper, tem uns risquinhos que estão aparecendo na tela que eu acho que são do seu, foi do seu slide. Opa, obrigado. Imagina. Saiu, né? Saiu. Tá.
Então, quando você tem esse TC configurado ou esse medidor configurado, é muito fácil de você fazer o Grid Zero funcionar. Já já eu vou abrir aqui, opa, já já vou abrir aqui o nosso site para mostrar para vocês como fazer essa configuração pelo monitoramento. Tá? Antes de eu abrir o site, deixa eu mostrar como é feito no aplicativo. Super simples, tá? Quem já tem aplicativo, quiser pode até acompanhar. É o seguinte, você vai abrir o aplicativo, vai lá na planta do cliente, e quando ele abre a planta, ele aparece aqui essa opção, ó, embaixo, dispositivo. Tá? Então você vai no dispositivo, seleciona o inversor e vai aqui nas configurações. Dentro das configurações, ele tem um menu que vai aparecer aqui, né? Você clica aqui, ele já aparece todas as opções de configuração. Então você vai clicar nesse menu, Export Limit. Nome, né? Como o próprio nome já diz, traduzindo para português, limite de exportação. É só você ligar esse cara aqui e colocar ele em 0 W ou 0%. Tá configurado o grid zero. Super simples de fazer, tá, gente? Ou você consegue fazer isso também da mesma forma pelos nossos sites. Hoje nós temos dois sites de monitoramento. Até setembro, se não me engano, a gente trabalhava com o foxescloud.com e em outubro nós lançamos o foxescloud.com V2. As mesmas informações, tá? Só que num layout um pouco mais moderno, um pouco mais amigável. É esse aqui que eu quero mostrar para vocês agora. Então eu tenho aqui ó, a planta no Foxes Cloud V2. Acho que está todo mundo vendo aí, né? Se tiver algum problema aí, me avisa, Marina, por favor. Tá Aqui certinho. é legal. Então vamos lá, eu tenho aqui uma planta de um sistema híbrido que eu acessei, tá? Vai ter todas as informações aqui em tempo real de consumo, etc. E quando a gente clica aqui, por exemplo, no dispositivos, ele vai aparecer, claro, tudo que tem ali na planta, os inversores, baterias, né, data logger, etc. Nesse caso aqui, ó, eu vou clicar no meu inversor. É muito parecido com o caminho que eu acabei de mostrar no aplicativo, né? Dispositivo, inversor, etc. E olha quem já aparece aqui, ó, configurações. Então, dentro das configurações, super fácil de achar. Já está aqui na minha cara, ó, Export Limit. Quando eu venho no Export Limit, é claro que eu vou dar um editar, ligo, coloco ele em 0%, pronto, está feito o meu grid zero. Está configurado. É simples assim. É só alterar isso aqui. Tá? O ideal para isso é que ele já tenha o TC conectado e configurado de acordo. Se precisar alterar o TC também, não é difícil, tá? É só a gente procurar, perdão, só a gente procurar a configuração de TC e falar, ó, tem um TC ou tem um medidor, também é uma configuração simples da mesma forma, tá? Então é bem simples, gente. Vem aqui, ó, Export Limit, altera para ligado, 0% e está feito o meu grid zero. É simples assim mesmo. Deixa eu só alinhar minha tela aqui de volta. Então esse é o nosso grid zero. Além do grid zero, tem muitas outras aplicações, tem muita coisa que a gente pode fazer com o sistema de inversor híbrido, tá? Algumas aplicações, o foco de hoje é a gente falar do sistema de peak shaving, e o sistema de time of use. Mas você pode, o inversor híbrido, quando você recebe ele, tira ele da caixa e você liga ele a primeira vez, ele já vem configurado para autoconsumo e backup. Como assim, né? Ele já vem numa configuração padrão, dependendo do inversor, a maioria vem com reserva de backup de 20% no modo autoconsumo. O que que isso significa? Significa que, vamos supor que a minha bateria carregou durante o dia e chegou a 100%. À noite, ao invés de puxar da rede da concessionária, esse cara puxa da bateria. Então ela vai descarregando de 100%, vai caindo até 21%. Se a reserva de backup está em 20%, chega em 20%, ele para de descarregar a bateria. E só volta a descarregar quando tem a queda de energia do cliente. Então ele vem configurado já nessa mescla de autoconsumo com backup. E aí, se você precisar, é super fácil, tá? É só você voltar ali no monitoramento, tem ali configurações rápidas, modo de operação e seleciona qual você quer. Já vou mostrar já já como é que faz isso. Falando então um pouquinho sobre o peak shaving. O que que é o peak shaving? Traduzindo isso literalmente, ele é corte de demanda, né? Corte de picos, né? Cortando os picos. Ele é muito focado na questão de demanda contratada do cliente. Uma coisa muito legal dessa aplicação de peak shaving é que você pode fazer ele com fotovoltaico, né? Mais arroz com feijão possível, né? Você carrega com fotovoltaico durante o dia e descarrega a bateria quando precisar.
mas dá para fazer essa aplicação também sem o fotovoltaico. Por exemplo, aqui, ó, nesse gráfico, dá para ver que a bateria está carregando de madrugada, num horário que a tarifa é mais barata, ou que você tem menos consumo de energia, e descarrega essa bateria na hora de ponta, quando o cara ultrapassa a demanda contratada do cliente. Outro exemplo, né? Então, o que que é essa demanda contratada do cliente? É o seguinte, o cliente do grupo A, ele tem duas questões muito importantes na conta de energia dele. A primeira é a demanda contratada. O que que é essa demanda contratada? Ele fala para a concessionária, viu, eu vou ligar aqui um monte de máquina e eu preciso que você me libere uma potência de 100 kW. A concessionária fala, legal, vou te liberar 100 kW. Para isso, eu vou precisar fazer uma obra, melhorar mudar toda a minha infraestrutura de distribuição. Então é o seguinte, se você não chegar nos 100 kW que você pediu, você paga multa. E se você passar de 100 kW, você paga outra multa. Essa multa de ultrapassagem de 100 kW vai ser o dobro do valor da demanda contratada dele. Por exemplo, se ele paga, vou chutar valor, tá? Se ele paga 50 centavos por quilowatt da demanda contratada, tudo que ele passar, aqui nesse exemplo, ele está chegando a 120. Então, esses 20 quilowatts a mais, ele paga R$ 1. Ele paga o dobro do valor da demanda contratada. É altíssima essa multa. E quando a gente coloca o sistema com bateria, a gente pode solucionar o problema dessa multa. Qual que é a ideia? O cliente vai, por exemplo, de 0 a 100 kW, ele puxa da rede da concessionária, da mesma forma que ele fazia antes. De 101 até 120 kW, esses 20 kW de pico, ele, ao invés de puxar da concessionária, puxa da bateria. Aí não tem multa por ultrapassagem de demanda e continua chegando nos 100 kW sem problema. Dependendo de como é feito o dimensionamento, de como é o estudado o caso, você pode até oferecer para ele reduzir de 100 kW para, por exemplo, 90 kW. Além de você evitar a multa, você ainda reduz a demanda contratada dele. Então é muito simples também de você fazer essa configuração no monitoramento. É isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Abre o aplicativo, vai na planta do cliente, logo na página principal já está aqui, ó, configurações rápidas, porque a ideia é ser rápido, é ser simples de configurar. Clicando aqui nas configurações rápidas, olha quem está aqui, ó, modo de trabalho. Aquela tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês, ela está aqui, ó. É só você clicar no modo que tiver aqui, por exemplo, no autoconsumo, e você pode alterar para peak shaving, para backup, de acordo com a necessidade do cliente, tá? Outra aplicação que a gente pode também considerar para esse tipo de cliente é o time of use, né? Porque esse mesmo cliente do grupo A, que recebe em média alta tensão, ele tem também uma questão muito importante que é hora ponta e fora ponta. Acho que muita gente já ouviu falar, né? Mas o que que é exatamente isso aqui? Nesse gráfico, por exemplo, eu tenho uma hora ponta das 17 às 20. O consumo normal do cliente seria essa curva aqui em cima. Mas essa hora ponta aqui ele vai pagar muito mais caro. Alguns lugares chega a ser 3 vezes mais caro que fora ponta. Então, ao invés de puxar aqui em cima da concessionária, eu vou colocar um banco de baterias para ele puxar isso aqui, ó. Vai puxar praticamente 0 watt da concessionária. Então, toda essa energia que está em azul aqui vai ser meu banco de baterias que vai disponibilizar, para ele não puxar nada da concessionária nesse horário pré-configurado no inversor. Aqui o exemplo de uma conta de energia de um cliente do grupo A, no caso da CPFL, e dá para ver aqui, ó. Espero que que a imagem esteja boa para vocês aí, ó. Nesse caso, o cliente tinha um consumo de 8,849 megawatt-hora por mês. E essa tarifa ele pagava 0,56 na hora ponta. Olha aqui a diferença da fora ponta para ponta, né? Esse aqui ainda estava barato, tá? Porque tem casos aí que chega bem mais caro dependendo da concessionária. Esse cliente aqui, por exemplo, pagava R$ 4.900, quase R$ 5.000 por mês só de consumo na ponta. Então é esse valor aqui que a gente vai jogar para zero, ou para próximo de zero, usando o banco de baterias. Agora, esse exemplo de baixo aqui, dessa mesma conta, eu acho muito legal. Esse cliente tem uma demanda contratada de 200 kW. Só que nesse mês aqui em questão, a demanda dele foi para 283, então ele teve picos de demanda que chegaram a 283 kW. Para essa demanda contratada, ele pagou R$ 3.700. Olha a tarifa aqui, ó, que ele pagou R$ 13,2 por quilowatt, pagando R$ 3.700. Mas, por conta dessa ultrapassagem de demanda, esses 83 kW a mais, ele pagou o dobro do preço, R$ 26 por quilowatt. Ou seja, só de ultrapassagem ele pagou R$ 2.200. Olha que doideira. O custo da ultrapassagem dele é quase o custo da demanda inteira. Ele podia colocar um banco de baterias para alimentar esses 83 kW e zerar essa multa.
É aqui que começa a fazer sentido o investimento do cliente, né? Aqui dá para a gente calcular o payback, calcular o retorno do investimento dele. Aqui vai pesar onde dói mais, né? No bolso do cliente. Esse tipo de cliente, a gente consegue até esse tipo de aplicação, perdão, a gente consegue até realizar também com cliente residencial. Por exemplo, um cliente residencial que faça migração para tarifa branca é um cenário como esse aqui, ó. Isso aqui são dados da ANEEL, utilizando como exemplo a CPFL, mas quem quiser pode ficar à vontade para conferir no site da ANEEL e verificar com qualquer outra distribuidora. Esses são dados abertos, qualquer um pode verificar. Aqui, por exemplo, uma tarifa convencional de 70 centavos, vamos arredondar. 70 centavos. Esse mesmo cliente residencial, se ele migrar para a tarifa branca, paga 57 centavos, muito mais barato. Porém, na hora ponta, e justamente a hora ponta da CPFL, olha aqui, ó, é das 18 às 21. É num horário que não tem sol. Então, qual que seria a solução aqui? Vamos chegar lá, né? A tarifa fora ponta dele é 57 centavos. A tarifa ponta, 1,25. É quase 3 vezes mais cara. Isso eu estou falando um caso real aqui, ó, CPFL, esse print aqui tem acho que uns 2 meses, 2, 3 meses no máximo, então é bem recente, tá? E por se tratar de um horário noturno, ele não consegue usar fotovoltaico para compensar essa energia. O que que ele pode fazer? Carrega a bateria durante o dia, ou com a própria rede da concessionária, ou com fotovoltaico, e descarrega a bateria aqui durante a noite. Tá? Então é uma aplicação que ele, mesmo cliente residencial consegue fazer utilizando a tarifa branca e as baterias também. Aqui voltando para um último exemplo de time of use, que eu estou falando de um caso que com certeza é uma indústria, né? Dá para a gente ver aqui o consumo considerável, né? Um consumo bem alto de energia, e olha o precinho que o cara paga aqui na conta de energia, né? É um valor muito alto. Esse tipo de cliente está aqui, ó, TUSD, energia ponta, olha só, 54 megawatt-hora na hora ponta. Só para esse consumo ponto, o cara pagou 37 mil reais. É aqui que a gente vai colocar o sistema para jogar isso próximo de zero. Vamos falar que não chega em zero, mas se de 37 reduzir para 5 mil que seja, poxa, já é uma baita redução na conta do cara. Além disso, a demanda contratada dele, olha o tamanho da demanda contratada, 1.260 kW. É mais 13.500 reais só para a demanda contratada. Então, de repente, você pode colocar um banco de baterias para ele e reduzir, só por exemplo, tá? 1.260 kW, reduz para 1.000, tá? Você vai considerar uma boa redução na conta de energia do cliente. Essa aplicação de peak shaving é muito comum, a gente está vendo cada vez com mais frequência surgir para estação de carregamento veicular. A gente já tem clientes, por exemplo, na capital em São Paulo, no interior de São Paulo, algumas cidades, em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte. A gente está vendo cada vez mais clientes se interessarem por essa solução e que a gente consegue atender tanto com o híbrido como com o BESS também, faz todo sentido, com qualquer uma das duas opções é viável para atender esse cliente. Por exemplo, nós temos um case em que o cliente tem 4 carregadores veiculares, cada carregador veicular tem uma potência máxima de 200 kW, e a demanda contratada dele é de 70 kW. Ou seja, a demanda contratada não consegue atender nem a um carregador na potência máxima. Então, qual foi a solução dele? Colocou o BESS. Tá? Poderia ser um híbrido, mas ele optou por colocar o BESS. Então, quando ele liga o carregador veicular, a potência consumo do carregador veicular passa de 70 kW, aí o BESS é acionado para suprir esse pico de demanda. É claro que assim, nesse caso, quanto mais BES melhor, né? Porque a potência total dele, vamos supor que ele ligue os 4 carregadores na potência máxima ao mesmo tempo, chega a 800 kW. Então, para esse cliente, o ideal seria colocar bastante BES aí. É importante fazer esse dimensionamento, tá, gente? Tem que considerar o dimensionamento, fazer uma continha ali, se for possível, colocar um analisador de energia, pedir a memória de massa da concessionária. Tudo isso é importante para ter o dimensionamento correto, porque se você não dimensiona essa solução de peak shaving de time of use, Ai, o meu é também. muito, é muito provável que você possa, ou o sistema não atende a necessidade do cliente, ou ele fica muito caro. Então, é legal ter esse dimensionamento com cautela, tá, gente? Aqui só para mostrar alguns casos práticos, né, conforme previsto na nossa agenda lá. Então, por exemplo, um caso de grid zero. Ah, a concessionária não está aprovando, só não falo que eu não posso injetar nenhuma energia aqui. Qual que é a solução? Uma possível solução é colocar as baterias, né? Você combate a inversão de fluxo fazendo um grid zero com as baterias. Aqui, por exemplo,
provavelmente é um caso mais residencial, porque a gente está aqui, ó, um inversor monofásico, 7,5 kW, conectado a 4 baterias de 5 kW, ou seja, 7,5 kW no inversor e 20 kWh de bateria. Então, é uma solução provavelmente residencial. Essa aqui eu tenho certeza que é residencial. Eu mesmo já visitei essa instalação. Ela fica aí na capital, em São Paulo. Então, estou falando de um inversor 5,7 kW e uma bateria de 5 kWh. Tá? Então, uma solução que pode ser usada, por exemplo, para grid zero e ela é usada para backup também. Aqui já é um outro exemplo. Aqui a gente já está falando de dois inversores H3 Pro em paralelo. São modelos, quem lembra aí das aulas anteriores, né? São modelos de inversores trifásicos que a gente tem hoje disponível até 30 kW de potência cada um. Então, por exemplo, aqui o cliente pode ter 60 kW de potência. Esse acessório aqui no meio deles é a famosa iLink. Tá? A iLink é um acessório que você utiliza para fazer o paralelismo entre inversores, no caso dos inversores trifásicos. E olha só que curioso, né? Aqui, por mero detalhe, esse inversor ele tem duas entradas de bateria. Então ele permite uma melhor flexibilidade para o cliente. Por exemplo, aqui, ó, nesse inversor da esquerda, ele ligou uma bateria de 10 e uma de 5. Como são entradas diferentes, ele pode fazer essa conexão. E no inversor da direita, aí ele manteve o balanceamento e colocou a mesma coisa, uma bateria de 10 e uma de 5, tá? Só por título de curiosidade mesmo. Esse slide aqui eu gosto muito, acho muito linda essa imagem. Olha só como é impactante, né? Como é bonita as baterias da Fox, essa cor chumbo muito legal. Só que, pessoal, tem dois detalhes que tem que considerar com cuidado aqui, tá? Primeiro deles, distanciamento. O pessoal do suporte adora isso aqui, adora quando chega esse tipo de caso aqui. A bateria tem que ter no mínimo 30 centímetros de distância, tanto na lateral como aqui também, ó. Claramente, de cima para baixo aqui na bateria não tem 30 centímetros. Isso pode danificar e perder a garantia. Outro detalhe, talvez nem tanto detalhe, né? Mas uma questão que é muito importante considerar, cada bateria dessas aqui, gente, a gente está falando de 10 kWh, é bastante capacidade. Cada bateria dessa aqui pesa 100 quilos. Aqui nesse exemplo, a gente tem 12 baterias na parede, mais 3 inversores. Essa parede tem 1,5 kg de peso. Então tem que considerar isso também na hora de fazer a instalação. Não vai me colocar uma bateria de 100 quilos numa drywall que não vai dar certo, né? E também tem que levar um pessoal bom para ajudar a levantar isso aqui que é pesado. Aqui no caso da direita também outro exemplo muito legal, né? A gente tem aqui, ó, acho que até tentaram cortar a imagem para esconder aqui, mas dá para ver. Aqui não me parece ter 30 centímetros, e no caso do inversor híbrido, o distanciamento aqui deveria ser 50 centímetros, que com certeza não tem. Então, pessoal, muito cuidado com esses detalhes, não vai perder a garantia por besteira, né? Legal, vamos falar agora então um pouquinho sobre o sistema de backup. Né? O sistema com backup é o arroz com feijão, é o mais básico, mais simples e mais comum do sistema híbrido. Cai a rede da concessionária e o inversor híbrido assume, usando bateria fotovoltaica, para alimentar todas as cargas críticas ali do cliente. Qual que é a grande dor de cabeça do sistema de backup? A separação de cargas. Tem que separar a carga. Quer dizer, quando o cliente fala, viu, eu quero que a minha casa inteira seja alimentada pelo backup, dá para fazer? Dá para fazer. Tecnicamente, a gente dá um jeito. Coloca um inversor maior, ou coloca dois, três inversores em paralelos, aí coloca mais bateria, aí coloca mais painel, aí coloca mais estrutura. Tá ficando caro esse sistema, né? Será que faz sentido a gente oferecer para o cliente um sistema de backup integral? Ou já oferece para ele as duas opções ali, ó? Ó, cliente, é o seguinte, se você quer backup integral, é esse preço aqui. Ou, se você me deixar fazer a separação de cargas, é esse preço aqui, tá? O que que é muito importante nesse cenário, gente? O pessoal me pergunta, ó, Matheus, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todas as cargas do cliente aqui nas cargas críticas, incluindo o famoso chuveiro, né? Eu vou falar para ele, ó, você só não pode tomar banho quando cai a rede. Não recomendo, tá? Eu não recomendo por dois motivos. Primeiro que a comutação desse inversor, quando cai a rede, é muito rápida. Dependendo do modelo, é de 10 milissegundos no máximo. Então ele nem vai saber que ele está rodando off-grid. Ah, Matheus, mas o aplicativo não manda notificação? Manda, manda. E se o cara está assistindo TV, deitadão no sofá e o celular dele está lá na cozinha? Ele não vai saber que ele está rodando no off-grid, tá? Então é importante fazer esse dimensionamento. Outra causa, talvez a mais importante, como que ele funciona? É assim, a rede da concessionária está aqui. Quando ela está disponível, a corrente vem da rede, vem para esse quadro geral. Do quadro geral, ela vem para o inversor. Essa corrente elétrica passa por dentro do inversor e é do inversor que vai alimentar essas cargas críticas.
Entenderam, pessoal? A corrente passa aqui por dentro do inversor. Então, se eu ligar um chuveiro de 7 kW, mesmo quando a rede da concessionária está disponível, o inversor de 5 não vai aguentar. Se o chuveiro que está aqui tem 7 kW, meu inversor tem que ser no mínimo 7,5 kW, né? Tem que ser potência igual ou superior às cargas críticas. Então, o ideal é fazer separação de cargas. Se ele quer colocar a casa inteira como carga crítica, tudo bem. O inversor tem que ser dimensionado para suportar a casa inteira. Todos os inversores híbridos da Fox têm esse bypass dentro deles, que é utilizado para comutação na hora do backup, né? Qual que é a ideia aqui? Então vamos lá, a rede da concessionária está vindo aqui. Ela está disponível, então entra a corrente pela rede, passa por dentro do inversor e sai para alimentar minha saída EPS, minha saída de cargas críticas. Legal. No momento que cai a energia da concessionária, o inversor abre o bypass e desliga tudo que tiver do lado de cá, da rede da concessionária. Nesse momento, então, a minha saída EPS é alimentada pelo fotovoltaico e pelas baterias, e o que está na rede está desligado. Quando a rede da concessionária volta, ele fecha o bypass de novo e mais uma vez a corrente vem pela rede e sai no EPS. Tá? É por conta disso que a comutação nos inversores da Fox é tão rápida, 10 milissegundos ou no máximo 20 milissegundos, dependendo do modelo. Esse tempo de comutação, ele vai depender, por exemplo, se o fotovoltaico está gerando no momento, se a minha bateria está em 100% ou se ela está em 20%, mas depende principalmente das cargas. Quais são as cargas que estão conectadas aqui no EPS? É uma lâmpada de 10 watts ou é um chuveiro de 7 kW? É uma carga indutiva, capacitiva, reativa? Todas essas informações vão interferir no tempo de comutação. Mas no pior dos casos, é 20 milissegundos. É muito rápido, gente, é muito rápido. Uma dica que eu faço para separação de circuitos é a seguinte: já que é tão difícil a gente separar circuito, né, vai precisar de uma obra e tal, tem formas mais simples de resolver. Por exemplo, a gente foi lá no quadro geral do cliente, legal, o que que é carga crítica dele? É a iluminação e geladeira. Então vamos pegar aqui o disjuntor de iluminação, o disjuntor da geladeira, tira desse quadro geral, tira os cabos, e a gente pode, por exemplo, quando colocar o inversor, coloca um quadro de sobrepor ali do lado do inversor, coloca esses dois circuitos de carga crítica e joga ele para as cargas. É claro que assim, um quadro de sobrepor não vai ficar uma solução muito bonita, mas é uma solução fácil de fazer. Ou você pode fazer um quadro de embutido, da mesma forma separar os quadros ali para alimentar as cargas críticas. O melhor cenário do mundo seria você pegar uma casa em construção, né, e poder já considerar isso no projeto, mas eu sei que nem sempre vai ser possível. Agora, essa aqui é uma solução muito legal. É de um cliente que eu visitei uns meses atrás, em Barueri, em São Paulo, né? Olha que só que ideia que ele teve, né? Tá vendo que aqui o disjuntor geral da planta é um disjuntor trifásico. Então ele tem os barramentos descendo aqui, né? Três barramentos, azul, branco e azul. E claramente dá para ver que os circuitos aqui de baixo estão conectados no barramento, ó. Tá cheio de conexão do barramento aqui. E os circuitos de cima não estão. Os circuitos de cima não estão conectados no barramento. Na verdade, ele só tem esses dois cabinhos pretos que saem daqui. Então, o que que isso significa? Esses circuitos de cima são os circuitos separados das cargas críticas. Detalhe aqui, mera curiosidade, ele tem um barramento trifásico, mas só saem dois cabos daqui. Ou seja, o inversor híbrido que ele usou, o backup dele só utiliza duas fases. Tá? Então, quando cai a rede da concessionária, as cargas críticas estão nessas duas fases e funciona perfeitamente. Esse sistema está rodando há alguns meses, já caiu energia lá várias vezes e não deu nenhum problema. Uma dica que eu gosto de passar sempre para o pessoal é o uso de uma chave de transferência externa. Essa chave de transferência ela pode ser automática, ela pode ser manual, aí vai depender de cada cliente, tá? É importante considerar só o pico de transferência dela. Algumas chaves elas podem ser utilizadas com carga, sem carga. Tem que tomar muito cuidado na escolha desse material. Mas vamos lá, o que que eu estou falando aqui, né? Vamos explicar melhor. Uma chave de transferência, ela parece o disjuntor, no caso de uma chave de transferência manual, um equipamento super simples, o próprio cliente final pode operar. O custo dela é algo assim, 150, R$ 160, e é muito pouco, né, comparado a todo o custo do projeto, e vai poupar vocês de uma baita dor de cabeça, tá? Por exemplo, já aconteceu comigo. O cliente final me ligou 8 horas da noite de um dia, falando, Matheus, socorro. A minha casa inteira está pendurada no backup. É tudo carga crítica. Deu um problema aqui no meu sistema, não está funcionando. Eu sou o único cara do bairro que tem inversor híbrido.
meu inversor deu pau, e agora toda a minha vizinhança está com energia, menos eu, que sou o cara que tem o sistema híbrido. Olha só, né? Ele me ligou, falei, olha, me desculpa, agora eu não consigo ir para sua casa, dá uma ligada para o pessoal que fez a instalação e pede para eles te darem uma ajuda. Aí o pessoal da instalação foi lá e fizeram um ajuste técnico temporário, vamos dizer assim, né? Fizeram uma ligação da rede direto para as cargas do cliente. Legal. Aí passou a noite ali e resolveu o problema. No dia seguinte, de manhã, já estava na casa dele o mais cedo possível para ver o que aconteceu. Foi assim, uma atualização de firmware que deu errado. Então eu fui para casa dele, resolvi o problema do inversor em 5, 10 minutos, e aí liga para o instalador, viu? Volta aqui para você desfazer o seu ajuste técnico temporário, por favor. Porque ele não tinha a chave de transferência. Para que serve a chave de transferência, então? É o seguinte, quando o inversor está operando, está funcionando tudo 100%, através desse cabo vermelho aqui, ó, ele vai alimentar as cargas críticas do cliente. Legal. Aí nesse cenário, por exemplo, deu algum problema no inversor, ou precisou tirar da instalação, qualquer coisa aí que vocês conseguirem imaginar. O próprio cliente final pode alterar a posição da chave de transferência, é como se ele estivesse mexendo num disjuntor ali, super simples, e nesse momento ele altera aqui, e a própria rede da concessionária, bem por aqui, ó, ela vai criar uma conexão por baixo da chave de transferência e alimentar as cargas críticas. Legal. Aí o Matheus foi lá, atualizou o firmware, resolveu o problema. Cliente, pode voltar a sua chave de transferência para a posição original. Aí o próprio inversor passa a alimentar as cargas críticas. Problema resolvido. Tá? É uma questão muito simples, barata, R$ 160, vai ser muito baixo perto do custo do projeto e poupa uma baita dor de cabeça. Pessoal, acho que era mais ou menos isso que a gente tinha previsto para hoje. O que que a gente falou hoje, então? Grid zero, o que é, quando a gente usa e como fazer, né? Lembra, então, grid zero é quando você não injeta nada de energia, por isso o nome, né? Zero de energia na grid, na rede. Quando você usa Mercado Livre, inversão de fluxo, mostrei para vocês aqui no monitoramento como fazer. O peak shaving, né, traduzindo corte de picos e a demanda contratada. O cara paga demanda paga multa por ultrapassagem de demanda. Super fácil, tá? Você coloca o sistema híbrido ali, coloca o seu BES, resolve o problema dele. É uma solução que está se popularizando com os carregadores veiculares e a tendência é popularizar cada vez mais. Time of use, né, o load shifting, é questão do cliente que tem a tarifa na ponta e fora a ponta, né? Isso hoje é muito mais comum para cliente do grupo A, mas a gente pode ver alguns casos, por exemplo, de clientes da tarifa branca, cliente residencial que fez essa migração. Mostrei para vocês também alguns casos práticos, né, algumas fotos de instalação. Não esqueçam da questão da distância, tá, entre os inversores e baterias, porque isso é muito importante. As baterias, por exemplo, não têm ventoinhas, a ventilação dela é toda natural, então é importante seguir esse distanciamento mínimo. E o sistema de backup, tá? É importante, pessoal, considerar a separação de cargas. É muito importante. Se o cliente estiver disposto a pagar uma solução de backup para a casa inteira, sem problema, tá? A gente consegue atender, tecnicamente, ter uma solução para tudo, coloca um inversor maior, ou coloca dois, três, quatro inversores em paralelo. Quase toda a nossa linha hoje suporta até quatro inversores em paralelo. Talvez, dependendo do modelo, só seja necessário algum acessório opcional ali externo, mas a gente consegue tecnicamente achar uma solução. O problema é o preço. Será que o cara está disposto a pagar um backup para a casa inteira? Será que isso não vai assustar o cliente, né? Será que não vale mais a pena já oferecer para ele as duas opções, né? Ó, se você quer a casa inteira, é esse preço. Se você quer, está disposto a separar as cargas, é esse preço aqui. Então, pessoal, a nossa próxima aula está marcada para o dia 27 de novembro. Está aqui já o link para inscrição. Aula 4, dia 27 de novembro, conforme a gente falou, para quem estava no comecinho já ouviu essa parte. Presta atenção aqui, gente. Alteração no horário, tá? A gente tem feito essas aulas todas às 19 horas. É só essa aula específica do dia 27 a gente precisou antecipar. Vai ser das 18 às 19. Tá? Então a ideia é falar de dimensionamento de projeto. É, eu acabei de falar do sistema de backup, acabei de falar do dimensionamento. Gente, muito cuidado. Tá? Você não fazer o dimensionamento correto pode dar muita dor de cabeça. Pode ser que o seu sistema não atenda tudo que ele precisa do cliente. Pode ser que o sistema fique muito caro, né? Eu já vi muito gente dimensionar o sistema baseado na conta de energia do mês, não recomendo. Já vi alguns casos de cliente que dimensionam o sistema híbrido baseado no disjuntor geral do cliente, pode sair muito caro, tá? Ou às vezes o pessoal não faz o dimensionamento correto, aí o cliente liga ali ao mesmo tempo o chuveiro e o air fryer e desliga a casa inteira.
Tá? Então, gente, é muito importante tomar cuidado com esse dimensionamento. É sobre isso que a gente vai falar, sempre dar um bate-papo muito legal aqui. Fique à vontade para participar. Já se inscreve aqui no QR Code do lado, tá? É importante ter essa participação de vocês. Quem ainda não segue o nosso Instagram, é por lá que a gente divulga as nossas aulas, os nossos conteúdos, lançamentos, eventos que a gente participa. Então, por favor, fiquem por dentro do nosso Instagram. É muito importante ter essa participação de vocês, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era mais isso. Eu agradeço a participação de vocês. Agora eu vou pedir ajuda para a Marina com as nossas dúvidas. Como é que tá o chat aí? Então, Matheus, na verdade, hoje a gente está tendo o suporte do nosso outro engenheiro de pré-vendas que está assistindo a aula, que foi respondendo diversas dúvidas no chat ao longo. Então, o Caio já respondeu várias perguntas, algumas super específicas, mas acho que tem algumas que são válidas de você falar um pouquinho para todo mundo ouvir de qualquer forma. Legal. Tem uma aqui que é assim, alguém perguntou, o Telcio perguntou, todos os inversores aceitam paralelismo? Boa pergunta. Primeiro, obrigado, Caio, pela força aí, tá? Muito importante isso para a gente aqui. Vamos lá, sobre o paralelismo é o seguinte: todos os inversores aceitam? Sim, asterisco, tá? Suportar eles suportam. Mas, por exemplo, os inversores monofásicos, eu vou focar no caso de backup, que é o que é mais comum a gente encontrar, tá? No caso de backup, inversores monofásicos, você coloca até quatro inversores em paralelo tranquilamente. Aqueles de 5 kW, 7,5, padrão europeu, é muito fácil. Se for inversor bifásico, né, o padrão americano, você consegue da mesma forma chegar a quatro inversores em paralelo, mas aí você vai precisar de um adicional externo, que é o Fox Hub. Ele é um quadro que você faz a conexão dos inversores, e o legal é que o Fox Hub, além de permitir para você esse paralelismo de até quatro inversores, ele permite também você ligar um gerador a diesel em paralelo a esse sistema. Então, ele permite não só o paralelismo dos inversores, como de um gerador a diesel também. E no caso dos inversores trifásicos, também é um cenário bem parecido. Você faz essa conexão de até quatro aparelhos usando um iLink. iLink, a gente já tem disponível em alguns distribuidores aqui do Brasil. Ele é uma caixinha de comunicação para fazer os inversores comunicarem entre si e fechar a sincronia entre eles. Então, vamos lá, só para resumir que ficou longa a resposta. Monofásico, você faz o paralelismo sem acessórios adicionais. Bifásicos e trifásicos também faz, mas aí precisa considerar acessórios adicionais. O que mais? Boa. Uma que surgiu aqui. Para cargas monofásicas, 127 volts, no modelo de inversor 220, posso utilizar um autotransformador ou precisa ser um transformador isolador? Do ponto de vista do inversor, não vai fazer muita diferença, né? Se ele é um autotrafo, se ele é um trafo isolador. Só tem que tomar muito cuidado, que o autotrafo é muito fácil de você errar as conexões. Por exemplo, o autotrafo ele tem que ter o neutro dos dois lados, tem que ser neutro aterrado. O trafo isolador, ele é sempre mais confiável, né? Até porque, como o próprio nome diz, ele é isolador, então ele vai proteger de alguns transientes que podem vir. Ele é mais confiável, mas ele também é mais caro. Tá? Mas o transformador, em geral, ele é um equipamento sem inteligência, né? Ele só transforma energia. Então, tecnicamente, os dois devem funcionar. Boa. Desculpa, a gente tem muito barulho na minha rua. Teve uma outra que surgiu que eu acho que é bacana falar sobre, que é, no peak shaving, é preciso estabelecer horário para as baterias suprirem a demanda do cliente ou é automático? No peak shaving, o ideal é você deixar ele no automático, né? Você coloca ali a configuração do inversor. Por exemplo, deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Dá para ver minha tela aí, né? Então você vem aqui nas configurações rápidas, modo de trabalho, e você edita aqui o backup para peak shaving. Eu não vou salvar aqui porque é o caso de um cliente real, tá? Mas você vê aqui no modo de trabalho, você altera esse backup para peak shaving. E dentro desse peak shaving, você vai ter outras configurações, por exemplo, qual potência mínima que você vai importar. Naquele exemplo que eu voltei lá, naquele slide, ele era 100 kW. Né? Então você configura ali, ó, 100 kW é o mínimo, é o máximo que eu vou importar. Acima disso, qualquer potência que eu tiver de consumo tem que ser suportada pelas baterias. Então você coloca 100 kW e quanto você quer usar da bateria, ó, eu quero usar minha bateria até 40%. É aquela mesma ideia do autoconsumo com backup, né? Então, ó, vou usar minha bateria até 40%. De 41 a 100, você usa peak shaving. E de 40 para baixo, você usa para backup. Então, é só você configurar isso lá no inversor.
Apareceu um risquinho aí, pronto. O Gurgel mandou aqui uma pergunta em duas partes. Primeiro ele falou, referente ao terceiro TC, que acompanha o modelo 5.7 US, ele monitora apenas uma fase mesmo do sistema solar on-grid? Ótima pergunta. Ele é um único TC, né? Então, assim, teoricamente ele monitora uma fase, mas tem sim um esquema ali, um jeito de você fazer ele monitorar duas fases. É um pouco difícil de explicar, talvez o pessoal do suporte possa auxiliar melhor, mas basicamente você vai pegar o TC, você vai passar a fase por dentro dele, e tem uma forma que você dá uma volta na fase e conecta a segunda fase ali. O pessoal do suporte com certeza vai saber explicar melhor do que eu, mas dá para monitorar as duas fases, sim. Ele vai ler como se fosse uma única só, mas ele monitora as duas. E aí ele mandou embaixo, continuando a minha dúvida. Estou com três circuitos de microfoxes, 9 micros, mais um híbrido 5.7 US. Como estou alimentando com as três fases, usa-se somente um TC ou preciso adquirir mais nessas configurações? Trifásico é um caso bem específico, porque você consegue usar o TC, o terceiro TC, você vai usar para ler no máximo duas fases. Para ler a terceira fase vai ser um pouco difícil. O que que eu recomendo? Você vai ter as três fases, só que se o seu inversor é bifásico, ele está conectado a duas, obviamente. Então eu usaria esse terceiro TC para ler as mesmas duas fases que o seu inversor está conectado, que o híbrido está conectado. E deixa essa terceira, já que o híbrido não está trabalhando nela, deixa ela de fora do TC. Acho que ainda dá para fazer mais uma ou duas. O Eduardo perguntou: a utilização do multimedidor ou do TC é opcional para os casos de backup? É opcional, ele faz o backup perfeitamente sem o medidor ou sem o TC, mas além dessas funções de grid zero, de peak shaving, né, para essas duas ele é obrigatório. Para o backup ele não é obrigatório, mas quando você coloca o TC, lá no monitoramento, seja no site ou no aplicativo, ele fica mais completo. Por exemplo, o inversor só vai saber o que está sendo injetado de energia na rede da concessionária se você tem o TC. Se você não tem o TC, o inversor sabe, olha, eu estou gerando 5.7 nesse momento. Só que ele não sabe se nesse 5.7 tem um chuveiro ligado, ou se tem alguma carga ligada que está consumindo, ou se está indo tudo para a rede. Então, colocando o TC, você vai ter um monitoramento mais completo. O sistema vai ficar um pouquinho melhor. E acho que para fechar, pode ser, você consegue ter o inversor funcionando em time of use e em caso de perda de energia, ele entrar automaticamente em backup? Sim, é possível, tem que ter alguns cuidados, tá? É o mesmo esquema do autoconsumo com backup ou do PeakShave com backup. Você vai colocar uma configuração ali de, por exemplo, 30, 40%, acima disso ele é time of use e abaixo disso ele é backup. O cuidado principal é no dimensionamento, que é justamente o nosso tema da próxima aula. Por quê? Considera, por exemplo, o time of use. Ele vai alimentar toda a rede do cliente ali sei lá, das 5 até as 8 da noite. E se ele tem um backup às 4? A bateria não dá tempo de carregar entre as 4 e as 5 horas. Então tem que considerar isso aí, tá? Sempre considere, se o backup for muito próximo ali do time of use, isso é importante dimensionar sempre de acordo. A gente sempre fala do dimensionamento para dimensionar sempre no pior cenário possível. Ah, e se o backup for às 4, se o backup for às 9, né? Acabou de ter o time of use, então tem que tomar esses cuidados aí. Excelente. Eu acho que por hoje muitas perguntas foram respondidas, graças a você e o Caio no chat. Muito obrigada, Matheus, pela aula, foi muito boa. Obrigada pela presença de todo mundo. A gente sabe que todo mundo trabalhou o dia todo, então a gente fica muito feliz que vocês tiraram um tempinho para participar da aula. E no fim do mês, dia 27, temos a nossa quarta aula, que vai ser às 18 horas, sobre dimensionamento de projetos. Inclusive, alguém perguntou aqui no chat se a gente tinha uma planilha para ajudar com isso. Eu mandei o link e o Matheus com certeza vai falar sobre ela na próxima aula. Mas temos sim. E, e é isso. Muito obrigado pela participação, pessoal. A gente está à disposição. Caso vocês tenham mais dúvidas, podem mandar para o nosso suporte. E a gente se vê aí no dia 27.